Estamos aqui no Quarto dos Sonhos do canal De Rainho para falar sobre o meu grande herói dos quadrinhos, a minha paixão das histórias de quadrinhos, que é Tex Willer, tá? Aqui a primeira aparição de Tex no Brasil, na revista Júnior número 28, com o nome de Aventuras de Texas Kid. Aqui com o cobiçado Tex número 1 da primeira edição, da editora VEC, do ano de 1971. E com essa edição especial, que é o Ídolo de Cristal, também da editora VEC. Essas três revistas estão me acompanhando aqui para falar sobre Tex Willer, com nada mais, nada menos que com Álvaro de Moya. Fala pra gente, como que você conheceu o Sérgio Bonelli, Álvaro? Bom, eu já conhecia o personagem Tex. E eu achava que os Estados Unidos não conseguiram fazer um quadrinho sobre o faroeste, que eles eram tão fortes no cinema, não conseguiram fazer um quadrinho. O que eles chegaram mais próximo foi com o Lone Ranger, que aqui no Brasil se chamava erroneamente como El Zorro. El Zorro é aquele personagem passado no México e que tem dupla personalidade, né? E o Tex não, o Tex é um Ranger, exatamente o cavaleiro Era um justiceiro, né? Ele lutava contra o mal, contra as injustiças do Velho Oeste. Era Oeste. amigo de um índio, então quer dizer que ele era uma criação, enquanto o cinema de Hollywood só matava índios, no quadrinho o Tex era um amigo de um índio. Chegou a ser agente indígena até, da tribo Navajo, dos índios Navajos, né? Isso mesmo. Então eu já admirava o Tex como personagem. E depois, quando começaram os eventos da Europa, que consagraram os quadrinhos do mundo, quando Alain Resnais, aquele grande cineasta de Hiroshima, Meu Amor, e o ano passado em Mariembade, criou o Clube des Amis de la Bande Dessinée. Eu dirigi a TV Excelsior naquele período, e um domingo, o Manuel Carlos, que hoje faz novela na Globo, era meu assistente, ele veio com o jornal A Folha de São Paulo e me mostrou uma notinha, dizendo: olha, Maia, o Alain Resnais fundou o Clube des Amis de la Bande Dessinée, aquele negócio que você fala de quadrinhos, agora a Europa também entrou. Imediatamente, a Universidade de Roma entrou em contato com os franceses e a França e a Itália começaram a fazer um movimento em favor dos quadrinhos. Criaram alguns festivais, não é isso? Começou com os salões de Lucca e culminou com a exposição no Museu do Louvre. Nesse período, a Bienal de São Paulo trouxe para a Bienal, em 1966, uma primeira exposição de quadrinhos feitas em Bordighera, na Itália. E veio o professor Romano Calise, da Universidade de Roma, e aí ele ficou sabendo que em 1951 nós já tínhamos feito pela primeira vez no mundo uma exposição de quadrinhos. Então ele convidou, olha, a primeira vez foi em Bordighera, mas agora nós mudamos para a cidade de Lucca. Ele tinha convencido o prefeito de Lucca para apoiar os quadrinhos, para tentar transformar Lucca na Cannes dos quadrinhos. Então eu, o Cortez e o Maurício fomos lá para esse evento. Jaime Cortez, Maurício de Souza e você. E eu, nós três fomos. Nós éramos tão neófitos que o Cortez e o Maurício foram para o aeroporto e esqueceram de levar o passaporte. Então eu fui no voo e eles voltaram para São Paulo, pegaram o passaporte e chegaram lá na Itália no voo seguinte. Eu, quando cheguei lá, foi uma odisseia. Chegar lá com uma série de eventos confusos, que eu cheguei em Roma e a secretária falou: eles já estão lá em Lucca. E o encerramento é amanhã, domingo.
Eu falei, como é que eu faço? Você pega um trem aqui em frente, que vai para Pisa. Em Pisa tem outro trenzinho que vai e você chega em Lucca, então, que está vendo o encerramento, e amanhã, domingo, termina. Acontece que era o começo no mundo inteiro do horário de verão. Só que as pessoas ainda não tinham noção de como deveria ser o horário de verão. E eu estava no trem, e de repente o trem parou, e eles esperaram 1 hora o trem parado, para depois o trem continuar andando. Quer dizer, em vez de modificar O horário o mesmo. horário, eles modificaram a ação. Aí, resultado, eu cheguei em Pisa 1 hora de atraso. Não. com atraso, já era de noite. Certo. E aí eu peguei, me arrumo um táxi para me levar para Lucca. E o taxista falou assim, olha, é uma cidadezinha muito pequena, você vai fazer a viagem à toa, vai chegar lá, não vai ter lugar para você. Então eu levo você, mas eu espero. Se tiver algum problema, eu trago você de volta para você pernoitar aqui em Pisa. Certo. E de fato cheguei lá, já estava tudo fechado, tudo escuro. O hotel Napoleon, que era onde estava o diretivo todo, estava fechado e não tinha quarto para mim, porque não estava reservado. Certo. Aí eu voltei para Pisa, dormi, voltei de manhã para Lucca, esqueci o meu pijama em Pisa. E quando eu chego, então, domingo de manhã, era o encerramento e estava uma festa. E eles, então, ficaram impressionados de alguém do Brasil tomar um avião e ir lá para participar. Então, ali tinha só os italianos, franceses, ingleses, americanos e espanhóis. Então, chega um cara do Brasil, eles pegaram e começaram a me paparicar, né? Ah, sim. Então, comecei... Pela sua odisseia, né? Porque vai uma imediatamente aventura. comecei a conversar com o Luiz Gasca, com o David Pascal, o americano, que falou assim, Moia, me explica o que eu estou fazendo aqui na Europa, vendo essa porcaria de desenho, de filme do Flash Gordon com Larry Buster Crabbe, falar de história em quadrinho que nos Estados Unidos não tem importância nenhuma, e eles aqui estão falando como se quadrinho fosse uma coisa importante. Então, quer dizer que eles não sabiam direito por que eles estavam ali, eles não tinham noção de que eles estavam abrindo um caminho no mundo inteiro pelo reconhecimento dos quadrinhos como uma forma importante Uma de arte. cultura popular. E eu tinha mais essa noção para explicar para eles o que estava acontecendo no mundo. Quer dizer, finalmente o mundo estava reconhecendo a importância. Os americanos ficavam loucos de verem que intelectuais como Humberto Eco, Alain René, Federico Fellini, Pablo Picasso, todos eles estão endeusando os desenhistas de quadrinhos americanos. E eles ficavam, então, desvanecidos de saber que o Picasso estava elogiando os quadrinhos, que o Alain René falava que o Picasso falou de uma história em quadrinho francesa chamada Bicot, Président de Clube. Ele falou assim, Bicot foi o meu Proust. Então, de repente, os maiores intelectuais do mundo começam a falar, o Fellini... Reconheceram, né? O Fellini diz assim, o momento mais feliz da minha infância era quando meu pai chegava em casa e no bolso ele tinha o Correio de Piccoli dobrado, aquele mundo colorido. Nossa, que eu tirava. que Então, coisa de linda, né? repente, o mundo inteiro começou a falar. Gente importante começou a Para falar. demonstrar realmente que era algo de muita qualidade. E todos eles tinham sido criados com história em quadrinhos, diferentes do Brasil, que dizia que as crianças viravam delinquentes quando crescessem, eles viravam François Truffaut, eles viravam Fellini, eles viravam Alain René, eles viravam... Grandes artistas. Grandes artistas porque leram história em quadrinhos, como Tinham. crescer Como inspiração, tiveram como inspiração. E eles viraram
Picasso por causa dos quadrinhos. Verdadeiros gênios, né? Então, de repente, houve uma reviravolta no mundo inteiro em relação ao Aquele quadrinho. boom, né, da história dos quadrinhos, reconhecido mesmo como E uma os nona europeus arte, né? começaram a receber os brasileiros como os pioneiros, porque nós, 10 anos, 12 anos antes que ele, a gente já estava lutando no Brasil pelo reconhecimento dos quadrinhos. Então, o Brasil já foi de cara recebido pelos Como pioneiro, estudiosos né? como pioneiro do estúdio. E de já ter feito uma exposição 10, 12 anos antes que ele. Algo realmente, assim, né, extraordinário. E aí, então, todo ano nós começamos a ir à Luca, e aí eu fui eleito para participar do júri, mas naquela primeira manifestação, eles fizeram uma associação internacional, em que o Alain René foi eleito presidente e tinha 3 vice-presidentes. Um era o Cesare Zavattini, o roteirista de Roma Cidade Aberta, o Federico Fellini e Álvaro Moedo brasileiro. Quer dizer, eu entrei junto com ele lá porque eu era o único estranho no ninho. Uma honra, né? A partir daí, então, nós começamos a, todo ano, ir lá. E o Henrique Lipsky organizou uma exposição do Maurício de Souza muito criativa. E o Maurício, então, foi conhecido na Europa nesse lançamento em Luca. Certo. Maurício de Souza, né? Maurício. E o Henrique Lipsky, muito criativo, falou assim, vamos fazer uma coisa diferente. A exposição era no interior do muro que cercava Luca. Então era Uma fortaleza, né? uma fortaleza medieval. E o óleo de Luca, o azeite de Luca, era usado para quando viesse assaltantes que quisessem entrar na cidade, eles derramavam o óleo fervente para não deixarem invadir. Para invadir. Então o azeite de Luca, que é famosa no mundo todo, era usado como defesa. Interessante. E hoje você vai em qualquer lugar do mundo, você compra o azeite. É verdade. Então, aí eu comecei a fazer parte do júri, participar mais. Quantas vezes você foi a Luca? Eu fui desde 1966 até o último. O último, então, eles brigaram. O Reinaldo Traina achava que eles eram muito mesquinhos em Luca. E ele acabou cancelando e mudou para Roma. Aí depois eu fui nos 2 eventos de Roma. Então o Luca foi uns 5 anos, né? 66 até... Não, foi acho que 10 anos. 10 anos, bastante. Porque eles fizeram a comemoração de Luca 20. E você foi em quase todos? Não. Quase todos. Nossa, sempre representando o Brasil, né? Eles mandavam o bilhete do avião e a estadia lá. E, em geral, a gente voltava via Paris e também ficava em contato com os franceses. Né? Certo. Mas que legal. Então, todo esse período, você levando o Brasil lá, mostrando a cara desenho animado, quadrinho brasileiro. Os artistas brasileiros, brasileiros, que ganharam prêmios lá, né? Eles foram lá, todos foram premiados, o Ziraldo, o Maurício, o Adolfo Eisen, a Sônia Maria Luiten, o Douglas Quinta. Nossa. Eles gostavam muito das animações brasileiras que eu levava lá. Que bom, nossa, que legal, né? Que divulgação, né? Então foi uma época muito rica em que nós tivemos contato com todos os europeus. Aí então os europeus resolveram fazer uma manifestação em Nova York. E nos convidaram também. Então todo aquele pessoal de Luca, da Itália, da França, foram todos em grupo para Nova York. E aí então o Maurício de Souza, o Naumin Eisen, o Cortez e eu fomos para Nova York nesse evento. Nesse evento,
os franceses estavam todos em torno do Milton Keynes, que eles eram malucos pelo Milton Keynes, e o Milton Keynes falou, olha, muito antes de vocês, franceses, falarem essas coisas, esse brasileiro esteve aqui e falou tudo isso comigo. Aí disse, oui, les brasileiros, eles são terríveis. É muito legal, muito legal. Nossa. E foi numa dessas vezes em Luca que você conheceu o Sérgio Bonelli? Foi. Então, logo eu já conhecia o Tex, mas eu fiquei conhecendo pessoalmente o Hugo Pratt, os grandes europeus. O Milo Manara, por exemplo, quando ele apareceu em Luca, ele era naquele momento de contestação no mundo inteiro, que os jovens estavam conquistando o Maio de Paris e tudo e tal. Ele apareceu lá como um contestador que foi lá com os jovens contra a exposição de Luca, porque ele era fazia história em quadrinho pornográfica e queria fazer coisa. De repente ele encontrou o Hugo Pratt, e aí ele e o Hugo Pratt começaram a trabalhar juntos. Depois ele conheceu também o Federico Fellini, trabalhou muito com o Federico Fellini, então o Milo Manara começou por causa da existência de Luca. E naquele período também outra coisa que apareceu lá de novidade era os Smurfs. O cara apareceu lá com o desenho animado dos Os Duendes Strumphs eram chamados também. Os Duendes Strumphs e depois os Smurfs. Né? Smurfs. Então quer dizer que nesse período surgiu muita coisa na Itália, na França, na Inglaterra, tudo por causa Dos festivais. movimento dos europeus. E nós aqui no Brasil fizemos diversos eventos, uma no interior de São Paulo, Eram exposições? O que eram? exposições, e aí a gente trazia o Elaine, trazia o O Will Eisner veio várias vezes no Brasil, convidado por você. Eu que convidava ele, convencia ele de vir para o Brasil. E ele gostava muito de vir aqui, porque ele dizia que ele achava que o Brasil e os latino-americanos entendiam melhor as histórias dele, porque eram histórias humanas, né? E não eram histórias de aventuras. Eram histórias mesmo, né? E no caso, o Sérgio Bonelli, quando você o conheceu, ele teve uma história, né? Que ele teve uma época que achavam que ele tinha vindo aqui para o Brasil para ficar na sua casa. Né? Porque quando teve a Operação Mãos Limpas, eles prenderam a Sofia Loren, né? Para provar que a coisa era séria e tal. E eles então, quando a Operação Mãos Limpas, atacaram o Sérgio Bonelli. O fisco, seria o fisco, né? Lá da Itália. Ele falou, não, eu não subornei um funcionário do governo. Eu fui achacado por um personagem do governo. Ele disse, não, mas se as suas contas estivessem em dia, você não precisava ter medo. Então, sinal que suas contas não são. E ele saiu da Itália nessa época. Ele então fugiu da Itália. E o pessoal disse assim, ele está lá hospedado na casa do boy. Então você quase que levou a culpa, né? Muito Agora legal. ele falava o carioquês perfeito. O Sérgio? O Sérgio Bonelli. Olha que interessante. Aí eu mandava um recado, uma circular do Maurício de Souza, em inglês para o mundo todo, e ia para ele. Por que você manda em inglês para mim? Ou manda em italiano ou manda em português. Eu falei, não é português, você é carioquês. Então, teve uma época que a editora Globo... E depois a editora Globo fez uma exposição dele no Sesc. Fábrica da Pompeia, né? Na Pompeia. E naquele tempo estava em moda, eu lembro um negócio que você punha na cabeça que tinha a faca aqui, a ponta da faca. Eu fui entrevistar ele assim, por que você veio na minha entrevista com faca na cabeça? Não é pra molecagem, né? Só para zoar, né? Brincar. Então, nesse período da editora Globo, né, teve uma edição especial com a Mônica 30 anos. E essa edição especial aqui, né? E o que aconteceu nessa época? Eles me chamaram lá na Globo e disseram assim, Timoia, nós estamos fazendo uma edição especial surpresa para o Maurício de Souza, seus 30 anos. Então,
ele não está sabendo, mas você podia ligar para os amigos Desenhistas seus dele, famosos. que conhecem ele, conhecem você, para eles mandarem um desenho. Os famosos do mundo inteiro, né? Então eu peguei o telefone e liguei para o Elias, para o Guido Crepax, para o Olha lá. Então esse daqui foi de quem? Guido Crepax. Guido Esse do Sérgio Bonelli. Olha do Sérgio Da Bonelli. equipe Olha do Sérgio nosso Tex aqui, ó. O Tex. Então, você entrou em contato com o Sérgio Bonelli, né? E o Cláudio Villa, que era quem era o desenhista das capas do Tex. Isso tudo o Sérgio Bonelli que organizou. Ele pegou todos os desenhistas do Tex e cada um deles fez um desenho para a Mônica. Contribuição, olha lá. Que lindo, né? O que eu gosto mais é o do que o Milo Manara fez. Esse é o Joe Kubert, Hugo Pratt, o Ziraldo. Esse aqui é o que o Milo Manara fez. Colocou a Mônica como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Muito bem feitinho. Ficou muito bom. É. Então, e aí, então, numa tarde eu telefonei para todos eles e eles todos mandaram as ilustrações. E eu fiz uma também. Você também fazer um. Eu chegou a fiz, fazer uma. eu fiz uma também, brincando com a Mônica, como ela era no começo, Início. pintando a Mônica como ela é hoje, bonequinha. Fazendo um comparativo, né? Comparativo de quem é. Aliás, olha lá, Álvaro de Moya. Maurício de Souza. Muito legal. Foi muito prazeroso fazer isso. Não, com certeza. A partir dos seus contatos, conseguiu reunir uma gama enorme de artistas mesmo, E né? tudo bem que o Maurício tinha esse reconhecimento de gente importante no mundo No dos mundo quadrinhos. todo, né? Então, para perceber realmente o quanto ele era, né? Importante para esse mundo dos quadrinhos brasileiros e a nível mundial também, né? Muito legal. Aí nesse período, então, eu também, ele quis fazer um personagem Pelé. O Pelezinho, né? E como eu tinha contratado o Pelé, quando eu era diretor da TV Celso, eu contratei o Pelé. E o Pelé sempre foi um cara muito simples. Quando eu saí da televisão... Isso em 1962, 62. na época do Bimundial do Santos, 63, né? E aí, então... O glorioso Alvinegro Praiano. O Pelé, que é muito simples, encontrava comigo na rua e dizia assim: Moya, quando você vai dirigir outra estação de televisão para me contratar? Como se ele fosse um figurante e eu fosse uma pessoa importante, entendeu? Ele é um cara Simplicidade fantástico, mesmo, né? de uma modéstia. E ele tinha, esse poderia ser metido se quisesse. Porque ele no mundo inteiro não tem quem é mais famoso que ele. Nunca. No mundo inteiro, se a gente for analisar. Então ele poderia ser. Tinha até aquela piada que esse cara todo parlamentado que estava lá do Pelé era o Papa, né? Muito interessante, mas legal. Então eu quero agradecer muito, tá? Muito você mesmo pela visita, viu, Álvaro? E por todas as informações que você passou pra gente. Tá? Foi algo assim... E o Sérgio Bonelli chegou um período que a editora dele era a maior editora da Itália. Sérgio Bonelli Editore. A Rizzoli fechou, quer dizer, tinha uma crise enorme na Itália, mas a dele não só continuou o Tex, mas ele lançou uma série de personagens, novos personagens criados por ele, Sérgio Mr. No, inclusive, é um personagem criado por ele mesmo. E fala sobre um personagem da selva amazônica. Ele gostava muito de vir ao Brasil, ele adorava vir ao Brasil. E eu falei, olha, os seus desenhistas cometeram um erro aqui, eles fizeram o índio com pelos pubianos, os índios não têm pelos pubianos. Então, você tá vendo? Muito legal, gente. São curiosidades do nosso mundo texiano que muita gente não sabia.